Obrigado pela companhia em mais essa entrevista da hora. Nessa edição eu converso com a doutora Ângela Regina Gama da Silveira Jimenez. Ela é juíza da primeira vara especialidade da família e sucessões de Cuiabá. Obrigado pela gentileza de comparecer aqui, doutora Ângela. Eu que agradeço muito esse importante espaço para poder chegar à casa de todos os telespectadores com tanta audiência que a TV Assembleia vem demonstrando. A doutora Ângela também é presidenta do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM. Quando começou realmente essa campanha pela redução da alienação parental? Essa campanha aqui em tomou muito vulto nestes últimos anos, mas a luta pelo fim da alienação parental é muito antigo. A lei é de 2010, ela é de número 12.318 e desde que a lei foi promulgada, vários setores da organização social têm se empenhado para levar essa informação, para ajudar as pessoas a detectarem essa situação de conflito e de tristeza que as nossas crianças e os nossos jovens se submetem. No entanto, este ano nós tivemos um marco importante, que é justamente a publicação de uma cartilha pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem sido pioneiro nas lutas sociais, nesse compromisso que todos os magistrados têm de estar próximos da sociedade, de serem juízes contemporâneos, e as áreas sociais aqui em Mato Grosso receberam uma grande força pela administração superior do tribunal e, por conta disso, um dos trabalhos que nós estamos realizando é justamente uma cartilha tratando da alienação parental para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas. Doutora, o que é a alienação parental? Muitas pessoas podem estar fazendo isso, homens, mulheres, e até desconhecem isso. É verdade. Usamos a expressão alienação parental para identificarmos situações em que um dos genitores ou qualquer adulto, avós, guardiães, qualquer adulto que tenha ascensão sobre as crianças ou sobre os adolescentes, esse adulto comece a praticar ações ou demonstrar sentimentos que vai inibindo a convivência dessa criança e desse adolescente com outro genitor ou com qualquer outro parente que não tenha tanto contato com ele, ou mesmo que tenha, né? Na verdade, o que a lei pretende é que a criança possa ter uma convivência bastante forte e cotidiana com todos os dois genitores e com todos os parentes das duas famílias. Uma outra forma de alienação parental que nós estamos chamando a atenção é quando ela alcança um outro estágio, que o genitor ou o adulto que tem ascensão sobre a criança começa a implantar o que nós chamamos de falsas verdades ou falsas ideias, levando essa criança a ter resistência ao contato com os genitores e os familiares que não estão com ela, então diretamente, e também chegando em alguns casos a repudiar completamente a convivência. O que nós dizemos que, então, fica estabelecida uma cultura para o ódio. O que significa dizer o seguinte, quer dizer, alienação parental é um falar mal do outro para o próprio filho, é isso? Justamente, falar mal de sim, para o outro é uma forma de alienação, né? Mas a alienação pode também se retratar de outras maneiras. Quando o genitor quer ter contato com a criança e aquele que está com ela começa a colocar obstáculo, como por exemplo, hoje não vai, tem catecismo, ou tem uma festa, ou está doentinha, qualquer forma que tente impedir esse contato ou diminuir os vínculos, né? Pode significar também a omissão de dados importantes, por exemplo, o endereço. Nós temos alguns casos processuais que o genitor passa um longo período, às vezes anos, tentando encontrar onde a criança está e quando consegue encontrar, aquele genitor que com ela convive acaba mudando novamente de residência, de local, às vezes de estado, impedindo o verdadeiro contato ou qualquer informação. Alienar também pode significar obstruir informações nos casos de saúde. A gente vê muitas vezes também nas ações judiciais uma reclamação. A criança estava hospitalizada e o pai ou a mãe não se preocupou e não veio visitar. E depois, durante a apuração, a gente acaba sabendo, por exemplo, que essa informação de que a criança estava hospitalizada não tinha chegado ao genitor.
São muitas as formas em que a alienação parental pode ser identificada. E todas elas nós sabemos que são muito lesivas às crianças e aos jovens, e nós precisamos estar atentos. Quem comete mais alienação parental, o homem ou a mulher? Na verdade, nós temos um índice bastante grande de mulheres que praticam alienação parental, mas é necessário se fazer uma ressalva. Não é porque o gênero mulher tem mais propensão para cometer alienação. A gente não consegue ainda identificar a razão, mas um elemento importante é que hoje ainda, nos casos de separação, sobretudo quando há conflito, as crianças têm permanecido, em maior parte das vezes, com suas mães. Sim. E, bom, depois dessa lei, depois que surgiu essa lei, houve redução na alienação parental ou não? Não houve redução. O que a gente tem percebido é que a alienação parental, até agora, por ser um fenômeno mais visível para todos nós da área do direito, ele tem sido crescentemente instalado. Nós temos visto cotidianamente situações de alienação parental. E o que é muito triste da gente perceber é que aquele que aliena, muitas vezes não se dá conta de que está praticando um ato de alienação e que isso é um prejuízo muito grande. Nós dizemos isso é um abuso emocional. E quando a gente conversa nas audiências ou quando a gente lê as informações que vêm para o processo, ou mesmo nas situações informais, acadêmicas, ou agora nós temos participado de muitos eventos, as pessoas têm nos procurado, a gente percebe que em alguns momentos aquela pessoa que está alienando, ela ainda se acha vitimizada, dizendo, eu abri mão da minha vida, eu fiquei com o meu filho, eu fiz tudo por ele, né? A outra parte, o outro genitor nem se preocupou, e agora, depois que a criança está grande, ou então que já é um jovem, agora ele quer se aproximar, agora também eu não vou aceitar isso, já que eu fui também uma pessoa que tive que abdicar de muitas coisas. Isso é muito triste, porque as crianças acabam assumindo para si toda a responsabilidade de frustração, de decepção e de angústia daquele genitor, como eu disse, mais frequentemente das mães, que acabam dizendo, exteriorizando para as crianças que, em último caso, elas foram muito prejudiciais à realização do projeto de felicidade dela. E isso é lesivo, altamente lesivo para a criança. É muito grave. Nós temos situações que as crianças elas revelam de um estado de angústia, subindo inclusive para estados de depressão e sabemos também alcançando a grave situação dos suicídios. Doutora, como melhorar esse estado de coisa? Quais os mecanismos que o Instituto Brasileiro de Defesa da Família vem buscando? Bem, primeiramente nós precisávamos, e agora já tivemos com a Lei 12.318, um fortalecimento de toda a rede judicial, quer seja para os advogados, para os juízes, para o Ministério Público, defensorias, os setores psicossociais. Nós estávamos precisando de um fundamento jurídico que nos autorizasse e que nos também conduzisse por um caminho que ajudassem as famílias, esses caminhos ajudassem as famílias a perceberem a prática da alienação parental e também para que isso fosse coibido. Na verdade, hoje nós temos várias ações que estão sendo tomadas, mas nos casos, como eu disse, das pessoas que não conseguem perceber que estão praticando alienação parental, quando eles chegam à esfera judicial, nós temos desenvolvido um trabalho junto ao setor psicossocial para ajudar esse alienador a perceber as suas atitudes. Na primeira vara, nós estamos elaborando um projeto para ser entregue à nossa Corregedoria Geral da Justiça, juntamente ao desembargador Sebastião de Moraes, que é uma pessoa extremamente sensível para essas causas e um defensor das famílias, né, das famílias felizes, porque defender só as famílias é importante, mas não é tudo. Nós precisamos defender a família como um espaço onde as pessoas possam desenvolver os seus talentos e as suas aptidões. E nós vamos apresentar agora, nos próximos dias, ao desembargador, um projeto que estamos chamando de instalação de grupos operativos de combate à alienação parental,
para que em alguns momentos, seja com uma periodicidade mensal ou não, nós tenhamos um espaço dentro da primeira vara de famílias de Cuiabá, onde esses pais possam ouvir palestras, ter informações sobre a cartilha, assistir vídeos e assistir orientações psicológicas para que eles possam também serem ajudados, porque quem aliena não faz muitas vezes isso de forma dolosa. Agora, a alienação parental está em todas as camadas sociais ou não? Ou tem uma divisão? Não, infelizmente, a alienação parental é um fenômeno democrático, porque as pessoas mais humildes, até as pessoas muito instruídas ou as pessoas com muito poder aquisitivo, acabam fazendo atos de alienação parental. Porque a alienação parental, ela surge do sentimento humano, muitas vezes, de não conseguir superar aquela separação, quer seja ela uma separação formal, através de um divórcio, ou quer seja porque houve uma ruptura de um namoro ou uma ruptura de uma união estável e a pessoa não aceitando aquele do qual ela se separou, começa a utilizar das crianças como uma verdadeira moeda de vingança. Bom, só para encerrar aqui o nosso bate-papo, doutora, e a alienação parental de idoso, como ocorre? Então, a alienação parental dos idosos, a gente sabe que também, tanto quanto para as crianças e para os adolescentes, é bastante frequente. Só que a legislação dos idosos, ela ainda não prevê expressamente uma proteção dessa camada da população contra esses atos de alienação parental. E nós sabemos que a população idosa, depois que vai perdendo a dificuldade de autogerir sua própria vida, acaba indo morar com algum parente, quase sempre com um dos filhos. E se esse filho, por exemplo, não tem um bom contato com os demais parentes, ou com os amigos daquele genitor, ou compadres, ou qualquer pessoa do seu convívio, se o filho não concorda ou não tem uma boa comunicação, ele começa a impedir o pai de vivenciar aqueles laços anteriormente estabelecidos. Isso é uma situação de alienação parental, como o Estatuto do Idoso e as normas protetivas dos idosos não têm isso expressamente, nós de Mato Grosso, e nós ficamos muito felizes porque Mato Grosso é pioneiro na defesa dessa tese, estamos defendendo que nós apliquemos, então, a Lei 12.318, que faz essa proteção às crianças e aos jovens, aos idosos, porque as duas camadas da população estão em faixa etária de vulnerabilidade. Doutora, pode ficar à vontade para suas considerações finais. Bem, eu não poderia deixar de agradecer à instituição a qual eu pertenço, que é o Poder Judiciário, dizer que é uma grande honra pertencer a esse conjunto de magistrados de primeira e de segunda instância, totalmente comprometidos com a causa das crianças, dos jovens e dos idosos. Quero agradecer muito ao IBDFAM. O IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, do qual eu tenho a honra de ser presidente no estado de Mato Grosso, e dizer que todos os filiados ao IBDFAM têm doado muito do seu tempo e do seu conhecimento em prol do verdadeiro projeto de felicidade dos cidadãos de Mato Grosso e do Brasil. E é isso que nós desejamos, que todos mais esclarecidos possam se respeitar mais e serem mais felizes. Muito obrigada. Obrigado a todos nós da Assembleia Legislativa. Nessa edição do Entrevista da Hora, eu conversei com a doutora Ângela Regina Gama da Silveira Gimenez. Ela é juíza da primeira vara especializada de família e sucessões de Cuiabá e falou sobre alienação parental. Ela também preside o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito da Família. Obrigado pela companhia em mais essa Entrevista da Hora. Até a próxima, se Deus quiser.